A paz do Senhor Jesus. É, Você observou até agora como o Evangelho de Cristo está se propagando, sendo disseminado por toda parte, atingindo a Judéia, Samaria. Vimos como Deus abençoou a obra de Filipe e agora o texto volta a sua atenção para a pessoa mais importante do início de Atos, que é o apóstolo Pedro. Vamos ver aqui, logo no final do capítulo 9, que Pedro vai visitar os convertidos na cidade de Lida. E ali ele cura Enéas, um paralítico que estava de cama há 8 anos. E muita gente em Lida e Sarona, ali na região norte da Palestina, se converteu ao Senhor. Lá em Jope, na região bem próxima, havia uma discípula chamada Tabita, que é chamada de Dorcas em grego, uma pessoa muito dedicada a Deus, famosa pela sua prática de boas obras e de dar esmolas. Ela morreu e acontece que Pedro estava por lá e foi chamado, quando ele estava ali próximo em Lida. E Pedro então fez uma oração e, sozinho ali no quarto, ele ajoelhou-se e orou e ordenou que ela se levantasse. E ela então pôs-se de pé e todos ficaram admirados, porque esta mulher havia ressuscitado dos mortos. Lucas está querendo mostrar como o poder de Deus está atuando de maneira extraordinária por meio do apóstolo Pedro, através dessa cura e dessa ressurreição. E o texto então diz que Pedro resolveu ficar algum tempo na casa de Simão, cujo trabalho ali em Jope era curtir couro. E então veja só o que a palavra de Deus vai nos falar na sequência no capítulo 10. Em Cesareia, que não é longe dali, Cesareia é a capital administrativa romana aí da Palestina, havia um homem chamado Cornélio. Ele era um chefe militar de 100 soldados, ele era um centurião, e o seu regimento era chamado de italiano. E veja só, Cornélio com os seus familiares eram tementes a Deus e muito consagrados. Isso quer dizer que eles eram pessoas que não haviam se convertido ao judaísmo, mas acreditavam na palavra do Antigo Testamento e acreditavam no Deus de Israel. Ele dava esmolas, orava a Deus sempre e certa vez, nos horários de oração que os judeus fazem por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. E o anjo apareceu e lhe disse: Cornélio. Ele ficou assustado e o anjo disse: Olha, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares e, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope para irem atrás de Pedro. Veja só, que coisa interessante. Cornélio surge aqui e Cornélio, como você vê, ele é um italiano, ele é um gentio, interessado nas coisas de Deus. Mas você pode observar que agora o evangelho vai começando a se aproximar dos gentios. Primeiro judeus, depois samaritanos, agora os gentios, como vimos lá em Atos 1:8, Judéia, Samaria e confins da terra. E olha só o que aconteceu. Por volta do meio-dia, enquanto eles estavam viajando, Pedro subiu ao terraço para orar e, estando com bastante fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes,
bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Veja só, aqui está um almoço difícil de engolir. Imagine só, você sendo convidado para comer um monte de coisas estranhas que você nunca teve coragem de botar na boca. Pois é, isso que está acontecendo com Pedro. Porque, sendo criado e educado na fé judaica, Pedro sabia muito bem o que era um animal impuro, de acordo com a regulamentação que nós vemos lá em Levítico capítulo 11. E agora, esta visão do céu apresenta esses animais imundos. Então, imagine que choque para Pedro, que confusão receber essa espécie de convite celestial para participar do almoço, um almoço difícil de engolir. Então, Pedro diz: De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. É surpreendente como Pedro chama o próprio Senhor de Senhor, mas diz de modo nenhum. Ou seja, não vou fazer isso. Então a voz lhe falou agora pela segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Você pode imaginar a confusão de Pedro diante de uma situação dessa. Pedro então estava pensando sobre o assunto, o que era essa visão extraordinária, quando os homens enviados por Cornélio chegaram à casa onde ele estava. Chamaram e perguntaram se ali estava Simão Pedro. Pedro ainda estava pensando na visão quando o Espírito de Deus lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro então vai para lá. Um judeu religioso ia ter muita dificuldade em ir na casa de um gentil. Não iria se contaminar assim com alguém que não fizesse parte do povo de Deus. Então, veja que experiência difícil para Pedro, mas em obediência à visão celestial, aquela visão estranha de um almoço difícil de engolir, Pedro vai com alguns dos irmãos ali para a casa de Cornélio. Eles então saem de Jope, vão para Cesareia e todos estão ali aguardando ansiosamente. Quando Pedro ia entrando na casa, diz o verso 25: Cornélio, naturalmente movido por toda a emoção daquele episódio extraordinário, prostrou-se aos pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: Levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Então, quero saber o que os levou a me mandar buscar. Então, Cornélio contou sobre a sua visão e como o homem de roupas resplandecentes havia aparecido e tinha dado orientação de buscar Pedro, e assim ele diz que obedeceu a Deus e foi nessa hora. Pedro então começa a falar e diz o seguinte, a partir do verso 34. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz.
por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo no madeiro. E então Pedro vai para a parte principal da sua mensagem e diz: Deus, porém, o ressuscitou do terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele e de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Nessa hora, quando Pedro falou nisso, e Cornélio e os que ouviam ali creram em Jesus Cristo, que ele é aquele que perdoa os pecados, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, porque eles falaram em línguas e exaltaram a Deus. Então Pedro disse: Como é que a gente pode negar água, impedindo que eles sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E então Pedro ficou com eles mais alguns dias. Veja que história impressionante. Agora o Evangelho chegou além das fronteiras, atingindo os gentios. Que história maravilhosa da conversão do primeiro gentio, orientada por Deus, que mostra que o seu poder não tem fronteiras. E é impressionante ver que tudo isso aconteceu com um almoço difícil de engolir, quando Deus resolveu agir de maneira especial, e com esta maneira ninguém pode impedir. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração.